Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar, assim, em alguns trechos bem instigantes de um texto psicanalítico, Wild Thoughts, Searching for a Thinker. A ideia é tentar entender como certas experiências, sabe, pensamentos que a gente não digeriu direito, acabam ficando por aí, quase como fantasmas na mente. Exato. É uma questão fascinante, né? Como algo que deveria ter sido passageiro, momentâneo, ganha essa permanência. Pois é, o texto usa uma metáfora ótima. Pegadas de dinossauro. Aquelas que foram preservadas por circunstâncias, tipo, muito especiais. Como é que um instante na vida de alguém vira essa marca permanente? Uma ausência que, de repente, vira uma presença constante. É um paradoxo interessante para a gente pensar. Muito. E acho que é aí que a psicanálise entra para tentar dar algum contorno para isso. Ok, então vamos lá, vamos tentar desempacotar isso. A ideia central que o texto traz é a desses tais pensamentos selvagens. Pensa neles como, sei lá, verdades meio brutas, talvez coisas traumáticas que não foram processadas. Isso. Não foram digeridas, né? Exatamente. E elas ficam voltando, tipo, batendo na porta, como se estivessem procurando uma mente que consiga dar um sentido, uma história para elas, para que talvez possam finalmente descansar, ser esquecidas. E o interessante, né, seguindo a linha do Bion, que é uma influência clara no autor, é que essa pressão, essa força dos pensamentos não pensados, pode até meio que forçar a criação de um aparelho para pensar. É como se a mente precisasse se desenvolver para dar conta disso. Um aparelho para pensar, que interessante. Sim, e o texto faz um contraste legal. A realidade lá fora. O mundo externo, que está sempre mudando, fluindo como um rio. E a realidade psíquica interna. Lá dentro, esses pensamentos pegadas podem virar uma ameaça fixa, atemporal, sabe? E como isso acontece? O texto dá alguma pista? Dá sim. Uma das ideias é o que o autor chama de clivagem temporal. É um conceito-chave aqui. Clivagem temporal. O que seria isso exatamente? Consegue explicar um pouco melhor? Claro. Imagina assim, é como se o tempo ficasse dividido, quebrado. Aquele passado difícil, o trauma, ele não é sentido como algo que aconteceu lá atrás. Ele invade o presente. É vivido como se estivesse acontecendo agora, sem essa distância, sem a perspectiva histórica, entende? Ah, entendi. Quer dizer, a dor é atual, não é uma memória distante. Exatamente, é uma forma de transformar algo que foi temporário, pontual, em algo que parece permanente, sempre presente. E a gente vê muito isso na clínica, por exemplo, na transferência analítica. Na transferência, aquela coisa de projetar sentimentos antigos no analista. Isso, o paciente revive padrões e emoções antigas ali, na relação com o analista, no aqui e agora da sessão. É o passado invadindo o presente de forma muito concreta. Entendi. E o material que a gente está vendo traz um exemplo clínico para ilustrar, né? O caso da Helena. Traz sim, é um caso bem marcante. Ela estava lidando com as marcas do divórcio dos pais, que aconteceu super cedo, quando ela tinha uns 3 anos. Nossa, bem pequena. Muito. E na terapia apareciam medos muito fortes de rejeição, uma necessidade assim de controlar tudo, e teve um sonho bem impactante que ela trouxe. Conta mais desse sonho. Ela sonhou que matava uma barata. Mas não uma barata qualquer, era uma barata enorme, nojenta. Só que, quando ela matava a barata, do corpo do inseto morto saíam milhares de outras baratinhas pequenininhas que se espalhavam por todo lado, incontroláveis. Uau! Que imagem forte. E qual foi a leitura disso na análise? A interpretação conectou isso com o sentimento dela de ter sido abandonada pelo pai. Tinha uma questão dela com sujeira também. Ela evitava tirar as botas nas sessões, os pés ficavam sujos. Essa sujeira real dos pés podia ser lavada, né? Era algo temporário. Certo. Mas o sentimento interno de ser suja, ou talvez destrutiva, a ponto de ter na fantasia dela causado a partida do pai, esse sentimento era como a barata que se multiplica. Algo que ela via como permanente, impossível de limpar, de se livrar, entende? A menos que fosse elaborado, compreendido na sua origem. Ah, agora faz todo o sentido. A barata se multiplicando é essa sensação de que o estrago é permanente e incontrolável. Não é só uma sujeira que se limpa. Nossa, isso clareia bastante.
E essa dificuldade em processar, em limpar essa sujeira interna, parece que está ligada a como o trauma afeta a capacidade da pessoa de pensar sobre ele, né? O texto até fala de um tal objeto surdo-mudo interno. Exatamente isso. Esse objeto surdo-mudo é uma maneira de descrever uma parte da psique que, sim, ela registrou o impacto de um trauma, principalmente os traumas precoces, mas que não consegue, como dizer, estabelecer um diálogo emocional sobre isso. Como assim um diálogo emocional? É como se essa parte ouvisse as palavras, por exemplo, a interpretação do analista, mas não conseguisse escutar o significado afetivo, a dor real daquilo. A mensagem emocional não chega, não conecta lá dentro. O Bion chamou algo parecido de reversão de perspectiva, que é uma forma de olhar para a situação que evita justamente o contato com a dor central. Quer dizer, então, que a pessoa pode até conseguir falar sobre o que aconteceu, descrever o evento, mas lá dentro, emocionalmente, tem uma parte que está desligada, que não está processando o sentimento daquilo. Precisamente. O entendimento fica só no nível intelectual, sabe? Não transforma a experiência emocional profunda. E o texto vai até um pouco além, sugerindo que isso pode levar a uma divisão na personalidade. Uma divisão? É. Existe uma parte, vamos chamar de não psicótica, que busca ajuda, que tem um desejo de mudar, que vai para análise, por exemplo. Mas junto com ela, coexiste uma parte psicótica, e aqui psicótica não no sentido de uma doença mental específica, mas como uma parte da mente que funciona negando a realidade emocional dolorosa. Ah, entendi. Uma parte que meio que se recusa a sentir. Isso, que usa defesas como a onipotência para não sentir a própria vulnerabilidade e dependência. E essa parte, claro, resiste muito à mudança. Ela teme o contato com a dor original, com o desamparo. Faz tudo sentido. Aí cria-se uma ambivalência muito forte, né? Uma parte quer elaborar, quer sair daquilo, e a outra meio que sabota o processo para manter as coisas como estão, mesmo que seja um jeito de sofrer. Exato, é uma luta interna bem complexa. E isso dificulta demais a integração desses tais pensamentos selvagens, né? Eles continuam lá, sem encontrar um lugar. Perfeito. Então, tentando amarrar a ideia principal. Essas experiências que a gente não processa, esses pensamentos selvagens, eles não somem sozinhos. Não adianta varrer por debaixo do tapete. De jeito nenhum. Eles ficam ecoando, buscando ativamente um pensador, ou seja, uma mente, uma capacidade interna que possa dar sentido, contexto e história para eles. E encontrar ou, às vezes, construir essa capacidade de pensar sobre as próprias emoções, de ser esse pensador, ou encontrar um espaço seguro para isso, como na relação terapêutica. Esse é o grande desafio, né? Sim. É isso que permite que essas pegadas antigas, fossilizadas do passado, possam finalmente ser compreendidas, talvez integradas, e parem de ficar inflamando o self, como diz o autor. Libera a pessoa para viver mais no presente, né? Com certeza. Para a gente fechar, fica uma reflexão final que o material sugere, bem interessante. A possibilidade de que a mente consciente possa ter uma espécie de inveja da mente inconsciente. Interessante isso. Pois é. E isso apareceria como uma resistência a investigações emocionais mais profundas. A pessoa prefere explicações mais concretas, externas ou soluções rápidas, tipo medicação, em vez de olhar para dentro, para o que está acontecendo emocionalmente. É uma ideia forte essa da inveja. Sim, fica a pergunta no ar, né? O que pode significar quando partes da nossa própria mente parecem lutar ativamente contra o entendimento de outras partes? Uma reflexão para a gente levar.